Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Musicast. Eu sou a Carla, eu sou aluna do curso de música e sou apresentadora desse podcast. Hoje estamos com dois convidados, que é o nosso querido professor Marcelo Matheus, que ele já participou de outros programas e ele vai se apresentar agora para vocês novamente. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo Matheus, professor do curso de música e coordenador do grupo de choro. Muito feliz aqui de estar mais uma vez conversando com vocês. O outro convidado é o Neu Kleber, um colega do curso. Ele também vai se apresentar para vocês. Oi, gente, Neu Kleber, sou aluno do curso de música, licenciatura, UFC Sobral. Sou músico, professor na Escola de Música Meus Acordes e também participo do grupo de choro, a UFC. E como vocês já puderam ler, né, na descrição do episódio, hoje no nosso nono episódio do programa O Que Fazemos, a gente vai conversar um pouco sobre a roda de choro da UFC de Sobral. A gente vai dialogar sobre o seu surgimento, sobre o seu funcionamento e sobre a sua importância, né? Entre outras coisas que a gente vai conversar hoje com o Marcelo e com o Neu Kleber. Então, gente, conte pra nós como foi que surgiu o grupo de choro da UFC de Sobral. Carla, surgiu como grupo de choro, né, com esse nome, em 2018. O grupo existe mesmo desde 2013, mas como um grupo de violões, né, com músicos que já têm uma fluência em leitura de partitura, que já tem uma fluência técnica um pouco maior, então não é um grupo de iniciantes. Em 2013 ele funcionou com o professor João Emanuel, eu, o Jonas Gomes, o Kelvin Mota, Márcio David, Jorge Frederic, Messias Filho, Valdemir Filho. Tocamos em vários lugares. Em 2014 e 2015, o projeto deu uma pausa, porque eu tive que me dedicar muito ao doutorado. Em 2016, o projeto voltou com um grupo um pouco menor. Dessa vez tinha o Jonas Gomes, o José Carlson, o Wellington Filho, o Neirton e o Wellington Freitas. E em 2017, quando eu finalizei o doutorado e pude me dedicar um pouco mais ao grupo, ele ampliou as suas ações e transformou-se em camerata de cordas dedilhadas, porque nós começamos a usar outros instrumentos além do violão, né? No caso, a Laídia tocava bandolim, o Arthur tocava violão e viola caipira, o Herculano tocava violão sete cordas, o Matheus Araújo tocava violão e cavaco, o Carlos Henrique tocava violão e assim por diante, né? Em 2018, o primeiro semestre o grupo ainda funcionou como camerata de cordas dedilhadas, né? E ele adaptava, quando era camerata de cordas dedilhadas, basicamente nós adaptávamos arranjos para grupos de violões a essa nova formação, né? Com esses novos instrumentos. Só que a gente começou a inserir músicas do repertório de choro, porque o instrumental que nós tínhamos casava, né, combinava muito bem com o estilo musical do choro, ou do chorinho, e o grupo gostou muito e, após uma avaliação interna, nós decidimos no segundo semestre de 2018 que o grupo passaria a se dedicar somente ao estilo musical choro, que é um universo à parte, né? Então, desde lá, de 2018 para cá, nós temos atuado como um grupo de choro. Em 2019, o grupo se consolidou, né, como uma formação mais fechada, vamos dizer assim, mais estável, com a Laídia Evangelista no bandolim, o Matheus Araújo no cavaquinho, o Neu Kleber Ribeiro no violão seis cordas, o Herculano Moreira no violão sete cordas e o Carlos Giovano no pandeiro. E aí nós tocamos em vários lugares, né? Abrigo de idosos, em eventos dentro e fora da universidade, no EMOSSE, fizemos... mas a principal apresentação, né, o principal produto que nós apresentávamos eram os recitais didáticos junto ao projeto Música na Escola, né, tocando nas escolas de Sobral, apresentando o estilo musical do choro, ao vivo. E Neu Kleber, como foi para você, né? Como você se interessou pelo grupo de choro e como foi a sua inserção do grupo? Bom, eu entrei ainda era camerata, né? E quando eu entrei mais no intuito assim, eu via que os meninos liam bem partitura, né? E eu entrei com essa, tinha acabado de entrar na faculdade e também eu participei da orquestra de violões, né? E na orquestra de violões eu conheci os meninos que também participavam do grupo
de cordas, né? E via algumas apresentações pelos corredores, nos ensaios que eles faziam, abertos. E também em algumas apresentações, se eu não me engano, eu acho que no Música na Escola, quando a gente ia apresentar, eu vi os meninos também se apresentando lá, né? E aí eu entrei nesse intuito de querer aprender mais, né? Até também porque assim, eu venho de uma cultura de participar de grupos, né? Eu sempre toquei em bandas e tal, então sempre aprendi muito com grupos, né? Com essa metodologia de aprender repertório, se apresentar, aprender repertório, né? E aí depois o grupo veio a se tornar um grupo de choro, né? Como o professor Marcelo falou, que foi uma coisa, foi aos poucos, né? A gente foi com a entrada da Laídia, né? E ela já tocava alguns choros e a gente foi colocando. Eu lembro que a gente tocava alguns arranjos de violão, que era Rosa e Apanhete de Cavaquinho, né? Que era com violões, né? E aí tinha o bandolim. Aí a gente foi através disso começando a criar gosto, né? E aí eu também já tinha uma noção desse gênero, mas assim, eu achava que era uma coisa muito complicada, né? Eu olhava assim, cara, que esse estilo é difícil, né, de tocar e tal. Mas quando a gente começa a aprender, a gente vê que a gente tem muitos ganhos. E outra, é uma música nossa, brasileira, né, da nossa cultura, né, autêntica, né? E eu acho bem interessante essa proposta do choro tá dentro da universidade, né, da gente de vestir a camisa, de trazer esse gênero para as universidades, né, que é um gênero popular, brasileiro, nosso, da nossa cultura, como eu falei, e eu acho muito importante a gente tentar tirar, ver o que é que a gente pode, né, aprender com ele e trazer para os nossos alunos, e com certeza são grandes ganhos, né, tanto na parte de interação com os outros colegas, na parte de repertórios. Os repertórios são riquíssimos, né? Tem muito questão harmônica, questão melódica, enfim. Então isso me chama muita atenção, né? Me chamou muita atenção e foi assim que começou o meu ingresso no grupo de choro. O Neo Kleber fala um pouco sobre como o grupo de choro ajudou ele, né, na formação, mas eu gostaria de saber de vocês qual é o intuito formativo do grupo de choro. Bom, o grupo de choro tem esse objetivo de fomentar o estilo musical, né, do choro, a cultura do chorinho dentro da universidade, né, dentro do curso de música. O choro, de maneira geral, ainda está pouco presente nos cursos superiores de música, nas licenciaturas, e é uma manifestação muito rica da nossa cultura e é necessário, pelo menos, que todos nós conheçamos. É muito comum ainda ouvir comentários do tipo, nunca tinha ouvido grupo de choro, não conhecia choro, até entrar na universidade conhecer o grupo de choro ou outras apresentações que foram influenciadas por esse grupo. Então, o primeiro objetivo do grupo de choro é divulgar dentro do contexto universitário essa cultura, né, esse tipo de música. Mas a própria cultura do choro, em seus desafios, né, de conseguir fazer e a maneira de conviver, faz com que você desenvolva várias habilidades, várias competências, desenvolva vários aprendizados, né? Vou citar um dos aprendizados, né? É a roda de choro. O estilo musical do choro tem uma maneira particular, diferente às vezes de outros estilos, que é o momento da roda de choro. Normalmente os músicos se reúnem, assim, todos em círculo, né, uma formação de círculo, muitas vezes com os instrumentos acústicos, né, sem estar plugado em nada, e começam a tocar de maneira espontânea. Toca música que dá vontade. Normalmente a base, né, desses momentos são músicas mais conhecidas do estilo, e tem muito momento de improvisação, tem muita brincadeira, tem muita interação, tem muito desafio. É um momento muito integrador, na qual as pessoas são convidadas a participar dentro das suas possibilidades. Quem tem um pouco mais de habilidade técnica e musical faz, quem é mais iniciante também participa. Então é um momento muito, eu diria, democrático ou convidativo. O próprio estilo do choro ainda intimida algumas pessoas, né? Porque ele é muito virtuosístico, né? São aquelas músicas
às vezes pela velocidade ou pela quantidade de notas, ainda assusta algumas pessoas, mas à medida que as pessoas vão ficando mais próximas e convivendo mais, participando, esses medos, né, vão diminuindo e as pessoas vão conseguindo participar mais, né? Quem se interessa, né, vai participando mais. Só completando o que o professor falou sobre essa questão do virtuosismo, né, das músicas muito rápidas. O legal é que nas nossas formações que a gente participou, como o professor citou aí, a gente teve algumas oficinas, né, um professor de violão, a gente participou também através do grupo de choro. Olha que legal, o grupo de choro também nos levou para outros lugares, né, a gente participou das oficinas que teve um festival de choro em Sobral, né, que veio oficinas, né, e aí teve oficinas de violão 7 cordas, bandeiro, bandolim, cavaquinho, e veio uns representantes do choro cearense, né, muito importantes, como o Macaúba, né, do bandolim, enfim, outro que eu não estou conseguindo lembrar aqui bem o nome, mas eu lembro que eles contaram as histórias deles, que eram assim, né, cada dia eles aprendiam uma música, né, cada dia eles iam lá e aprendiam uma música. E na nossa experiência, a gente tentou fazer que esse aprendizado fosse dobrado no caso do grupo de choro, né? Vamos tentar pegar o máximo possível de repertório. E, assim, como eu falei, como o professor Marcelo também repetiu, são grandes ganhos que a gente tem, né? O meu caso, que eu posso falar por mim, a questão da leitura eu senti que melhorou, a questão de esse medo, né, de você ver uma música muito rápida e essa música aí é muito rápida, eu nunca vou conseguir tocar. E, na verdade, é só um desconhecimento mesmo, até a gente aliar a nossa técnica de estudo, né, de aprender como eu estudo aquilo de uma forma didática para que eu possa aprender aquilo de uma forma mais rápida, tranquila, sem muito espanto, né, e pegando a ideia deles, né, que eles, cada roda eu aprendo uma música nova, né, mas a gente, com todo esse nosso conhecimento acadêmico, a gente mudar essa situação, né, para uma forma que a gente possa utilizar, né. Então, assim, eu acho que são grandes ganhos, né, e eu até faço esse convite, você que não toca nenhum choro, tentar botar ele no seu repertório, algum choro ali, e conhecendo esse estilo, né? Ele é genial. Os meninos citaram a roda de choro, que é uma atividade promovida pelo grupo de choro. Vocês podem falar um pouco sobre a roda de choro? Sim, sim. O grupo de choro tem 3 momentos, né, de atividade. E às vezes até traz assim um desafio, porque o choro em si é um gênero popular e ele não tem às vezes não tem tanta sistematização, não tem tanta organização, às vezes as coisas são muito espontâneas. Então, na universidade a gente tenta aliar o espontâneo com o planejamento e a rotina de estudos, porque são estudantes de licenciatura, né? Estão se formando professores de música, se aperfeiçoando em música, e tem um tempo contado, né? Não tem um tempo livre, solto, né? Em 4 anos a pessoa precisa se formar e às vezes só tem tempo de participar do projeto durante 6 meses, 1 ano. Então a gente tenta aliar essas 2 características, né? A espontaneidade com o planejamento e execução. Então nós temos 3 atividades principais: o ensaio, a apresentação e a roda de choro. O ensaio é quando nós estudamos as músicas mais aprofundadamente, nós revisamos o repertório, nós criamos arranjos, então a gente analisa também as músicas para compreender melhor e conseguir memorizar com mais facilidade, trabalha a memorização das músicas, enfim, é um trabalho de aprofundamento do repertório, né? Uma malhação do repertório. A apresentação é aquela apresentação artística já bem acabada, né? Bem trabalhada, bem planejada, e apresentada para um público. Então a gente usa principalmente os recitais didáticos para a escola, no qual a gente apresenta para as escolas, não é uma coisa assim totalmente espontânea, é uma apresentação musical tradicional, né? Que o grupo se prepara e toca para um público. A roda de choro, ela não tem exatamente um público. Às vezes algumas pessoas ficam olhando, mas ela não é pensada para um público, ela é pensada para si mesmo, para que todos e todas participem naquele momento. Então, em forma de círculo,
todo mundo se junta com o instrumento que tiver, com a voz, com o corpo, e a gente começa a fazer música ali em roda, né? No caso, a roda de choro é uma roda musical que toca o estilo de choro. E é um momento muito, assim, descontraído. No nosso aprendizado, nem sempre foi tão descontraído assim, porque a gente tentava fazer, às vezes, muita música, ou seja, ou então tentava tocar os arranjos na roda de choro, mas com a experiência a gente foi aprendendo que a roda de choro ela é mais espontânea, ela é mais convidativa, né? Como a gente estava falando agora há pouco, mesmo que algumas pessoas numa primeira audição, né, num primeiro olhar, talvez fiquem com receio de participar porque não tem canto, normalmente, né, não é cantado e é tudo instrumental e às vezes tem muito virtuosismo. Ao mesmo tempo, as pessoas vão percebendo que elas podem participar dentro das suas possibilidades. Então, quem pode tocar mais notas e tocar mais rápido, toca mais rápido. Quem não pode, quem não gosta ou quem não pode, não faz de outro jeito. Cabe instrumentos de percussão, cabem outros instrumentos, enfim. Normalmente, a gente faz acústica e os horários são mais ou menos assim. O ensaio é na primeira parte da tarde da quinta-feira, entre 1h30, 3h30, a gente faz uma pausazinha, e aí entre 4 horas e 4h30, a gente começa uma roda de choro na lanchonete, que é outra coisa interessante. A roda de choro é num espaço mais aberto, né, dentro da universidade. Então tem uma lanchonete, a gente pede permissão, organiza as cadeiras em forma de círculo e começa a tocar, e as pessoas vão chegando, e a coisa se consolidou de um jeito que pessoas de fora da universidade passaram a frequentar um pouco a roda de choro, e ela gira ali em torno de 10, 12 até 20 pessoas, né, na roda de choro do curso de música da UFC. E na sexta-feira ocorrem as apresentações, né, no período da manhã e da tarde, normalmente nas escolas, mas a gente também já se apresentou no EMOS, na Santa Casa, já se apresentou em alguns eventos dentro e fora da UFC. Então é mais ou menos essa a rotina. Você perguntou especificamente da roda de choro, né? Foi o nosso maior aprendizado. Quando a gente começou a ter contato com o choro, a gente percebeu que dentro da cultura do choro, especialmente com os mais antigos, os mais experientes, eles sempre comentavam sobre a importância da roda de choro. E, por falta de referência aqui em Sobral, porque a cultura do choro em Sobral ainda é muito pequena, nós não entendíamos muito bem o que aquilo significava, só que aí, ainda em 2018, eu acho, a gente decidiu criar uma roda de choro. Criar uma roda de choro toda quinta-feira, logo após os ensaios, né? O ensaio servia como aquecimento. E a gente aprendeu a fazer a roda de choro fazendo. E os aprendizados que a gente percebeu, tanto de estilo, quanto de relações interpessoais, quanto de improvisação, quanto de gerenciamento de ansiedade e exposição, tudo isso foram diversos aprendizados que nós fomos desenvolvendo nesse processo de consolidar a roda de choro. E realmente é uma coisa tão importante, tão impressionante, que está influenciando até a maneira de ensinar outras disciplinas, né? Essa cultura do choro acabou influenciando na criação de novas disciplinas, né? Como instrumento complementar bandolim, instrumento complementar cavaquinho, que não existia no curso de música da UFC, e eu ainda não vi em outras universidades. Deve até existir, mas eu não conheço cadeiras de bandolim e cavaquinho em licenciaturas em outras universidades, mas aqui no Ceará eu acho que são as primeiras cadeiras, assim. Também influenciou a maneira como a disciplina de violão passou a funcionar, porque tanto no violão avançado quanto no violão básico a gente começou a usar essa estratégia da roda de música, né? Porque é a mesma estratégia da roda de choro, só que sem se limitar ao estilo musical do choro. O que trouxe grandes contribuições, grandes aprendizados, apesar da pandemia ter meio que cessado, né? Meio que parado esse processo, porque a roda de choro é presencial, a roda de música, né, é presencial. E também influenciou até outras disciplinas, porque, por exemplo, a professora Adeline, professora de sopros, né, de flauta do curso, estava trabalhando choro com alguns dos seus estudantes de flauta. Então, é um movimento que
tanto é alimentado pelas pessoas, né, que o constituem dentro da universidade, quanto influencia novas pessoas a cada dia que passa. Né? Em 2020, como eu falei, as rodas de choro foram paradas, porque as rodas de choro são presenciais e estão suspensas atividades presenciais como esta durante o período de pandemia, mas logo quando tiver a liberação e nós pudermos voltar com segurança às atividades presenciais da UFC, nós pretendemos retomar a rotina das rodas de choro. Sobre a roda, como o Marcelo foi falando aí, né, eu vou só acrescentar aqui que a gente percebeu essa questão de que ela foi crescendo, né? Ela começou ali só em torno da gente, do grupo, né? E ela começou a crescer, começou a atrair estudantes de outros cursos, né? A participar. Logicamente, quando a gente percebeu isso, a gente começou a bolar uma estratégia, né, de incentivar, de levar instrumentos, de disponibilizar o repertório, né? A gente criou um grupo no WhatsApp, né? E aí a gente colocou as pessoas, né? E colocava os repertórios, né? Para as pessoas irem pegando, porque às vezes diziam assim, eu não participo porque eu nem sei as músicas. Então a gente começou a disponibilizar o repertório e também assim de incentivar, né? Chega a pessoa com violão ali, a gente vai tentar ir. E aí é interessante assim que durante as rodas a gente teve grandes participações, né? Teve a professora Adeline que participou uma vez. Num período do evento de cordas, né? Eu acho que era que veio uns instrumentistas internacionais, teve um instrumentista que participou, foi muito bacana, assim, né? No Euroquestriz. No Euroquestriz, isso. Aí a gente teve a participação lá, ele tocou, ficou observando, e depois ele já tocou, improvisou, né? É uma coisa que também a gente foi trabalhando no decorrer das rodas, né? Foi de tentar improvisar, de se divertir. E também, assim, a gente teve, além das participações de professores e dessas participações internacionais, pessoas da comunidade, pessoas participaram cantando, né? Teve uma senhorinha que foi lá, começou a cantar. Teve um professor de canto que participou uma vez, depois já entrou em contato. Olha, pega essas músicas aí que eu queria ir lá de novo. E aí foi e participou também cantando. Ou seja, a roda foi crescendo, né? E os instrumentos, pessoas, né, Kleber? Instrumentos variados, né? Violino, violino, escaleta. Exatamente, assim foi tomando uma dimensão, né, que a gente, como você falou, né, professor, é uma coisa que as pessoas faziam de forma espontânea e a gente foi tentando, né, logicamente, sistematizar, né, escolher um horário, disponibilizar o repertório, estimular as pessoas a participar. E um dos nossos grandes ganhos da roda foi a gente ter um participante da roda que virou integrante do grupo, que foi o Breno, né, que era estudante de outro curso, depois veio a ingressar no grupo como pandeirista, né? Isso foi um dos ganhos bacana que a gente pode, né? E agora, atualmente, antes da pandemia, tinha muitos integrantes novos, né? Instrumentistas de sopro, porque o grupo ele começou só com cordas, né? Cordas e o pandeiro, né? E aí a gente atualmente começou a entrar o pessoal do sopro, né? E isso ficou muito bacana. E assim, uma das coisas que a gente também comentou nos nossos ensaios, nossas reuniões, foi a gente já ver pelos corredores as pessoas ensaiando choro, né? Passando o repertório, pegando, a gente ficou assim, olha que legal, né? Já está começando a virar uma coisa cotidiana na universidade, né? A gente encontrar as pessoas pelos corredores, tirando ali uma música, tocando. Eu lembro que uma vez eu estava no refeitório e chegou um colega nosso, né? O Matheus, que toca violoncelo, e veio, vamos tocar uma música, eu aprendi essa música aqui, aí tocou uma música comigo, eu toquei lá com ele, ele filmou, aí eu achei muito interessante, né, e outra coisa que a gente começou a virar uma referência, assim, para as pessoas, né, o grupo de choro da UFC e tal, e as pessoas, né, e assim, isso eu achei muito gratificante, né, e ao mesmo tempo, Desculpa, diga, professor. Não, desculpa, você falou da referência, foi interessante também. Professores e estudantes de outros cursos às vezes iam no refeitório, na lanchonete, no momento que nós estávamos tocando, para ouvir também a roda de choro. Apesar de não ser voltada para um público,
a gente está no espaço público, as pessoas estão passando, é de alta rotatividade naquele espaço. E eu lembro, até comentei com um grupo de choro na época que tinha um professor da economia, o professor Marcelo, né? Também é Marcelo. Ele estava entrando na UFC, ali no estacionamento, a gente passou um pelo outro ainda na entrada da UFC. Ele, hoje tem a roda de choro, né? No final da tarde? Tem a roda de choro no final da tarde. Aí outras pessoas também começaram a ficar, opa, já que eu chego lá na roda de choro e tudo mais. Então as pessoas começaram a ter aquilo como parte da rotina delas, né? Mesmo não sendo musicistas, assim, não tocando nenhum instrumento junto com a gente, nem integrando diretamente o curso de música, mas ali no espaço da universidade, pessoas de outros cursos que gostaram da iniciativa e passaram a acompanhar, né? A gente começou até a perceber alguns rostos que sempre estavam presentes no mesmo horário, acompanhando, curtindo, aproveitando aquele momento nosso. E assim, continuando o que eu ia falar, quando a gente começou a sentir, né, eu, no meu caso, né, vou falar por mim, sentir essa questão de, estou virando uma referência, gerava assim uma preocupação de cada vez fazer aquilo melhor, né? Não, eu tenho que pegar isso aqui direito, tenho que estudar esse repertório direito, eu tenho que tocar, tirar um som legal, eu tenho que vestir a camisa, como diz no popular, né? E assim, só finalizando, a gente tem trabalhos acadêmicos, como o trabalho da Laídia, que fala sobre a roda de choro da UFC, que as pessoas podem estar acessando, né, para saber mais informações sobre a roda. Sim, inclusive vai ser um dos próximos episódios. E ela destaca principalmente nessa contribuição da roda de choro para o ambiente acadêmico, para os alunos e para a comunidade, né, em geral. E, gente, fale um pouco para nós como é que vocês escolhem o repertório do grupo de choro. Eu sei que é uma coisa bem... vocês disseram que não é para ter aquela coisa de se assustar com a dificuldade de você participar de um grupo de choro, mas como é que é escolhido o repertório? É muito elaborado? Vocês tentam pensar em uma coisa mais simples e bonita? Ou tentam se aproximar do público? A gente tenta um pouquinho de cada coisa que você colocou, né? A gente, claro que vai primeiramente pela beleza, né? Pelo que nós achamos bonito, né, no repertório, pelos gostos individuais, né? Então as pessoas, eu gostei muito dessa música, vamos tocar, vamos sim. Mas a gente tenta equilibrar entre o repertório canônico, né, aquele repertório mais conhecido, então Benzinho, as músicas mais conhecidas do Pixinguinha, né, 1-0, essas coisas. Então a gente tenta equilibrar as músicas mais conhecidas do gênero, dos compositores mais conhecidos do gênero, com músicas novas, né, músicas desconhecidas, né, tanto com as músicas mais conhecidas, a gente internalizar um pouco a cultura do choro, usar na roda de choro e também se conectar com as pessoas, né? Se conectar com o público, mas não só ficar nisso, né? Trazer algum diferencial. Inclusive, a gente começou até a tocar músicas nossas, né? A gente tocava, por exemplo, Saidinha, que é uma composição minha. Qual é a outra? Choro Bom. A gente também tocava Choro Bom e tocava uma música... Começou a tocar músicas de compositores cearenses também. Então a ideia é essa de equilibrar, né? Você queria que tu acha do repertório, né, Kleber? Como era o que tu pode falar sobre a escolha do repertório no dia a dia? A gente também, assim, eu acho que no repertório também foi uma coisa bem natural, né? Que as pessoas chegavam, eu gosto dessa, assim... a própria Laídia, como ela vivia essa cultura um pouquinho mais tempo do que a gente, né, que ela participava, acho que nos festivais que ela ia, ela já tinha um contato, né, e também através da experiência do professor Marcelo na Laguna da PS, ele já sabia algumas músicas que eram mais conhecidas, né, assim, da cultura, da onde a gente chegasse, a gente ia tocar essas músicas, as pessoas iam pedir, né? E a gente começou a observar essa questão também, né? De quando a gente começou a montar as rodas, os convidados tinham aquelas músicas que eles sempre tocavam, a gente ia ingressando no repertório. E como o professor falou, como a gente também foi bolando alguns repertórios
que eram mais fáceis de tocar, tanto a harmonia como melodia, para você poder conseguir passar ali até de ouvido, né? Então, o paraquedista, né? O urubu malandro, né? Que é bem fácil de tocar. E os clássicos, né? Que as pessoas sempre pediam, né? Brasileirinho, o Tico-Tico no Fubá, né? Então, a gente tinha essa preocupação, sim, em equilibrar um repertório que seja mais acessível e um repertório que seja conhecido, até porque, como o professor falou, a gente tinha também esses 3 momentos, né? Tinha o recital didático, tinha as apresentações e a roda, né? Então, a gente também tinha essa preocupação em ter um repertório de composição, né? E para as apresentações, também um repertório que tivesse compositores cearenses, né? E também ter uma diversidade de compositores, né, para representar o estilo, né? Então, Jacob, o Pixinguinha, enfim, me faltou aqui a memória, mas a gente tinha assim, uma preocupação com isso, com a escolha do repertório. E o Neo Kleber teve uma iniciativa muito interessante que eu queria destacar, que foi justamente de perceber essas pessoas que tinham menos experiência com o choro, que estavam ali gravitando em torno da roda de choro, mas muito ainda envergonhados em participar. E aí ele criou um grupo de WhatsApp e começou a passar materiais. Então, isso chamou a atenção da gente de uma necessidade de sistematizar a introdução no choro. O que pode parecer para algumas pessoas um contrassenso, porque o choro é genuinamente popular e a maneira como você se relaciona às vezes é muito espontânea. A questão é como a gente pode potencializar o ingresso das pessoas a partir de um repertório mais acessível, como o Neo Kleber bem destacou, né? Então, será que existem melodias que são um pouco mais fáceis de tocar em vários instrumentos? Será que tem harmonias que são mais fáceis de tocar, ou que a gente pudesse reduzir para que as pessoas aprendessem com mais velocidade, com mais facilidade e adquirissem um volume de repertório suficiente para participar da roda de choro? Então a gente está nesse processo em 2020 e provavelmente em 2021 de tentar, sem perder a espontaneidade do choro e da música popular e da roda de choro, mas ao mesmo tempo tentar organizar para aquelas pessoas que têm interesse, mas não sabem como começar. Porque também tem isso, se deixar tudo para a espontaneidade, talvez um número muito menor de pessoas ingresse, não é, Neo Kleber? Sim, porque lógico que tem essa cultura de tirar a música de ouvido, né? Então, para a pessoa iniciante que não tem esse contato, né, ele já vai se sentir achando inferior, né? Eu não sou capaz porque eu não tiro música de ouvido, eu não leio partitura. Então, a gente começou a pensar nisso, né? De ter esse repertório mais acessível, acessível também dessa forma de facilidade e também de conhecido, né? Porque muitos desses repertórios também eram muito tocados pelos instrumentistas, né? Como o trombonista, né? Os trombonistas têm um repertório ali que eles tocam. A gente começou a perceber isso, um repertório que os instrumentistas que estavam frequentando a roda já tocavam, né? A gente, olha que legal, o pessoal do sopro toca sempre essa. É tipo como se cada instrumento tivesse seu hino, né? O instrumental toca sempre aquela, o instrumental, né? É verdade. Então a gente teve essa preocupação e a gente pode até chamar a atenção, né? Dessa nossa função de querer democratizar cada vez mais, né? Além de ser um estilo popular, mas de faltar essa capacidade que nós, como universitário e acadêmicos, né? O professor aqui junto com a gente, de usar esses nossos conhecimentos a favor da música popular, né? Sem descaracterizar ela, mas ajudando e já pontuando, né? Essa questão da gente colocar esses instrumentos, né? Como o cavaquinho, o bandolim e os conhecimentos da roda, trazendo para dentro da universidade. Eu achei isso muito bacana, muito importante mesmo, assim. Isso que o Neo Kleber fala me faz lembrar de uma coisa interessante. O choro, por causa desse caráter instrumental e virtuosístico, ele pode ser muito elitista se você não tiver cuidado, né?
Então ele pode se tornar ele tem muito potencial de ser elitista, de ser excludente, de ser isolado, como em um nicho de músicos que tem uma habilidade técnica maior, tem uma fluência de leitura maior, alguma coisa assim. E esse espírito que o Neo Kleber está colocando e que perpassa todo o trabalho do grupo de choro da UFC e Sobral é justamente de apreciar e democratizar, como o Neo Kleber colocou, né? Democratizar no sentido de dar mais acesso, de oportunizar mais espaços, mais momentos para que as pessoas possam participar. E essa ideia de, aos poucos, sistematizar um aprendizado, uma iniciação ao choro, a partir de um repertório mais acessível, de questões mais específicas do estilo, sem descaracterizar a espontaneidade, né, do choro, é o nosso maior desafio agora, né, nesses próximos anos. Só acrescentando isso que vocês falaram, é muito interessante isso, porque até eu que entrei no curso sem nenhuma experiência musical, eu fiz uma disciplina, a disciplina era até com o Marcelo, que era justamente isso, né? A gente estava aprendendo repertório para... dos requisitos da disciplina era você participar da roda de choro. Então, abria espaço para pessoas novas e tira esse negócio, né, de que é difícil, você não consegue. Não, nas primeiras aulas eu lembro, eu não sabia nem o que era o cavaquinho. Eu acho que era o cavaquinho, né, que eu tava. Era o cavaquinho. E na primeira aula eu já saí tocando uma música, né, que era Maracangalha. Pra mim aquilo foi extraordinário, eu fiquei super envolvida. Não só tocando, improvisando também, né? E nas aulas já tinha esse viés, né, de você tentar improvisar, de você cantar, de você decorar a melodia, de você treinar o ouvido. Então, são muitas coisas envolvidas que eu achei bastante interessante. E por conta da pandemia, né, acabou que eu tive que abandonar, mas foi uma experiência muito boa de participar e de poder tocar pelo menos umas 2 músicas, né, de algum repertório de choro. Isso, muito legal mesmo. E fale um pouco para nós sobre o funcionamento do grupo de choro, como é que faz para participar. O funcionamento, né, como a gente comentou, né, em 2020 o grupo está meio parado, mas a gente vai aos poucos, né, a partir agora de outubro, retomar as atividades à distância, através do grupo de WhatsApp. Basicamente, a gente em breve vai disponibilizar no site do curso um e-mail para contato da bolsista que vai ajudar nisso, nessa retomada. Provavelmente vai ser a Rojânia, que vai tá mais à frente monitorando o grupo e coordenando essa parte das inscrições. Mas agora, para participar do grupo fixo, né, do grupo que aprofunda o repertório, que estuda e que prepara, que serve de base para a roda de choro, porque tem isso também, né? A roda de choro não precisa se inscrever, é só chegar e tocar, né? É só chegar e participar. Mas o grupo de choro, aí tem que se inscrever, tem que participar, tem que, vamos dizer assim, cumprir horário, aprender as músicas, né? Enfim. Então, para quem vai participar do grupo de choro, como grupo físico, como participante, né, fixo, vai entrar em breve em contato com a Rojânia, que a gente vai disponibilizar no site do curso, né, na página de extensão, e vai ter contato com o repertório que a gente vai estar trabalhando. A gente vai produzir alguns vídeos que servem de base para a pessoa tocar junto, né, e aprender. Vai ter momentos de reunião virtual para a gente analisar o repertório, tirar algumas dúvidas, ajudar em algumas dicas para memorização. E, por enquanto, né, a perspectiva é que seja à distância. Agora não tem limite de vagas. Por enquanto não tem limite de vagas, né? Tem que ter apenas o interesse das pessoas em participar e o compromisso, né, de permanecer e de atender às atividades, né? Mas alguns requisitos... a gente diminuiu mais os requisitos, mas pelo menos já ter alguma iniciação em algum instrumento
e ter uma mínima fluência na leitura de partituras. Ainda não precisa ser aquela leitura maravilhosa, perfeita. Se for, melhor. Mas se você tiver uma leitura básica de leitura de partituras e tiver uma técnica intermediária para básica, né, no seu instrumento, seja qualquer instrumento que for, já dá para participar, né? Mas a ideia é que, com a dedicação dentro do grupo e durante o curso, né, com as outras disciplinas, a pessoa vai desenvolvendo, vai expandindo e vai ganhando essa fluência, tanto em tocar, quanto em ler, quanto tirar de ouvido, juntando todas essas habilidades, integrando, né, na formação todas essas habilidades. O Kleber quer complementar alguma coisa de como foi na época que ele participava? Eu só queria incentivar, assim, que quem quiser participar que não tenha medo, porque são grandes os ganhos, como a gente até já falou aqui, né? Inclusive, como você falou, né? Às vezes você entra com um nível de leitura ali, básico, e a gente acredita, a gente já sabe, né, que esse o nível de leitura da gente depende do contato, e lá a gente vai ter contato com a leitura, todos os encontros, né? E eu acho que isso vai fazer com que a gente leia bem, e também essa questão de tocar de ouvido, de se organizar, da apresentação, que é um ganho muito grande também, a gente se apresenta, né? Tanto de conhecer os lugares, conhecer pessoas, levar essa cultura, né? Levar o nome da universidade, isso é muito importante, né? A gente defender, vestir a camisa da nossa universidade, porque é algo muito importante, principalmente na nossa área da música, né? A gente ter, para mim, que sou uma pessoa que moro numa cidade, que eu posso dizer do interior, que é Granja, né? São 2 horas de viagem para Sobral. Para mim foi muito importante ter o acesso à universidade. Então, quando eu entrei, tinha uma colega minha que dizia assim: rapaz, não vai aguentar não, tu se inscreve em tudo, né? Porque eu estava na camerata, estava no grupo de choro, tinha as disciplinas optativas que eu entrava, né? Eu estava no baixo acústico, enfim, porque quando eu entrei eu disse, não, eu tenho que aproveitar o que eu puder aqui, eu tenho que aproveitar ao máximo. E assim, voltando pro choro, como o professor falou, hoje está muito tranquilo, né, assim, para quem quiser entrar, lógico, eu acho que tem que ter o interesse mesmo, né, de se propor a fazer o que a gente vai solicitar, que não é grandes coisas, né, só essa questão mesmo de pegar o repertório, estudar direitinho, seguir as orientações e se desprender, né, que eu percebo, professor Marcelo e Carla, essa questão das pessoas se prendem muito, eu não consigo, é muito difícil, tem uma cobrança muito grande, e se desprender disso e aproveitar, né, que é uma oportunidade que a universidade tem de ter um grupo assim, e o professor ali ao lado da gente, só um exemplo, só para dar um exemplo, não só como me ajudou nessa questão de leitura, mas, por exemplo, na disciplina de linguagem, como a gente analisa muita música, então para mim é muito rápido, né? E agora a gente está analisando frase, né? E aí a gente já fazia isso no grupo de choro, né, professor? Tenta pegar a frase inteira, a frase é daqui até aqui. E aí o lance da escuta também, né? A gente escutar onde é a resolução, onde é uma cadência perfeita, onde é que está onde é que termina essa frase, onde é que está, qual é a pulsação dessa música. Então, essa coisa a gente já tinha, a gente já vinha fazendo no grupo, né? Então, quando eu fui para a aula, é como se eu estivesse tranquilo, né? O professor da disciplina fala assim, eu não vou nem perguntar não, ele está tranquilo. Eu disse, não, vou te perguntar. Então, assim, são grandes ganhos, né? Uma coisa interessante que o Neu Kleber colocou é que, eu vou até complementar, né, aqui, a maior dificuldade de participar do grupo de choro não é técnica nem musical, não é de habilidade, é de interesse e compromisso. Primeiro, interesse de querer participar e compromisso de permanecer participando, porque tem muita gente que vê, que se encanta, talvez até escute a gente falando aqui hoje e se interessa em participar, mas quando vê que mas tem que estudar todo dia, tem que tocar o instrumento todo dia, tem que se dedicar, aí começa a desanimar com algumas pequenas dificuldades de aprender o repertório, aí quando você vê, a pessoa vai deixando de participar, vai deixando de entregar as atividades. Então,
a dificuldade, se você for olhar, a dificuldade técnica e musical é até gradativa, os ganhos são grandes, mas só para quem se dedica. O Neocleb é um bom exemplo disso, né? Como ele falou, ele até relatou um pouco, mas o Neocleb é um ótimo exemplo de alguém que tem interesse e tem compromisso, que fica até o fim, que se organiza, que faz, que segue as orientações, que dá valor ao trabalho, que dá valor às orientações dos professores. Então, isso acaba fazendo a diferença. Então, para quem tiver interesse, né, quem estiver nos ouvindo e quiser participar, não é a dificuldade maior, por incrível que pareça, não é só técnica e musical, mas de interesse de querer fazer e compromisso de permanecer fazendo. E para vocês, qual foi a apresentação do grupo de choro que foi mais marcante? Assim, eu recordo, para mim, de uma apresentação que eu achei muito bacana, foi a última apresentação antes da pandemia, né? Porque a gente ficou... marcou assim, porque fechou o semestre, eu dei uma afastada do grupo, né? Comecei a entrar em outras coisas, comecei a coxar umas coisas de horários, né? Aí eu dei uma respirada, então a última apresentação foi muito importante para mim, porque foi como se eu fechasse um ciclo, né? Assim, foi tudo que eu consegui absorver aqui, é isso, né? Que foi a apresentação que a gente fez no Encontramos, né? No último Encontramos, né? Sem ser o virtual, certo? E também, assim, eu vou citar outra aqui, que é a apresentação que a gente fez a gente fez aquele Cefaz, né? Cefaz, foi legal também. Pronto, porque as pessoas conheciam o repertório, né? E eles, assim, logicamente, né? E eles já conheciam o grupo, né? E a gente já estava a gente chegou num nível, era um nível que a gente estava bem confortável de tocar, a gente estava curtindo, assim, né? O grupo, né? A gente tinha nossos arranjos ali ensaiados e as coisas foram acontecendo e assim, a gente começou a interagir, que era uma coisa que a gente não fazia, a gente era muito cobrado, né? Pessoal, vocês têm que interagir mais, vocês estão muito travados, vocês estão muito presos, vocês estão com as caras fechadas. Então, assim, olha que interessante, né? Às vezes não é só tocar bem, né? Não é só eu sei o repertório de cá, sei o repertório bem direitinho, toco bem direitinho, cheguei lá, toquei a apresentação toda de cabeça baixa, não olhei nem pro meu colega que está do lado, né? Não sorri, porque a música, ela é viva, né? A gente tem que estar tocando aqui, interagindo, um olhar que você faz aqui, você muda o sentido, né? Você muda a dinâmica, você muda... Enfim, e essa apresentação, eu acho que teve muitas apresentações importantes, mas algumas que me marcaram, assim, foram essas, né? E, enfim, tem muitas apresentações, quando a gente se apresentava para as crianças, que elas ficavam observando, né? E a gente falava sobre o estilo, que era um recital, né? Ele é todo programado. Mas essas duas as que eu considero assim que eu posso falar que eu achei muito importante para mim, né? Eu concordo com o Neocleb, teve muitas apresentações. Essa da Cefaz foi muito legal, né? Eu toquei pandeiro, né? Nesse dia. Mas teve algumas. Eu lembro agora de uma numa escola, eu acho que no Jordão. Tava tendo tinha um trator trabalhando ao lado e às vezes atrapalhava um pouco. Foi um dia que eu abri tocando violão solo e em seguida veio o grupo de choro. E aí as crianças a gente estava numa sala pequena e estava super lotado assim com as crianças. Só que não foi ruim como a gente imaginava que poderia ter sido, porque estava muito cheio, né? Pelo contrário, a proximidade do grupo com as crianças ali, a proximidade física, fez com que a gente tivesse um contato muito direto, muito fácil, conversasse diretamente com as pessoas, né? Quase que quebrou aquela ideia de público, parecia quase uma roda de choro, então a gente brincou muito. Outro que me marcou muito também foi uma apresentação do grupo de choro numa escola, agora eu não lembro se era da Catiaçu, mas foi uma escola de um distrito de Sobral, no qual estava muito quente, era 3 horas da tarde, a gente estava tocando numa quadra aberta, a quadra coberta, né, mas não tinha, as paredes eram vazadas, então só tinha algumas colunas que seguravam o teto, então o vento entrava e dispersava bastante o som.
as crianças pareciam um pouco... tinha tudo para as crianças dispersarem, mas a apresentação foi muito... Musicalmente, né, o grupo tocou muito bem, a apresentação foi muito boa e as crianças interagiram bastante, elas pareciam muito interessadas. Então, aquele interesse das crianças na escola por aquele grupo que estava tocando tão bem foi algo que me marcou bastante. Então, vou citar essas. Eu concordo com tudo que o Neo Kleber colocou e acrescento essas duas apresentações nessas duas escolas do Sistema de Educação de Sobral. Então, a gente já está se encaminhando para o final da nossa conversa, do nosso diálogo, em que vocês puderam conhecer um pouco mais, né, sobre o grupo de choro da UFC de Sobral. Mais um projeto maravilhoso que tem no curso de música. E eu gostaria de agradecer o Neo Kleber e o professor Marcelo por essa conversa. E é isso, eu gostaria de saber se os nossos convidados têm algo a acrescentar que eu não perguntei ou tem alguma dica, algum recado para deixar para os nossos ouvintes. Bom, é só mesmo agradecer a atenção de todos, a audiência de todos e todas vocês, de ter ouvido um pouco e conhecido um pouquinho mais sobre o grupo de choro. E, pessoalmente, eu gostaria de agradecer de ter participado, de ter convivido, de ter trabalhado com tanta gente interessante, com tanta gente especial, no grupo de choro, né? Laídia, Neo Kleber, Herculano, Matheus, Giovano e todos os outros e outras que participaram antes, antes de virar grupo de choro também, né? O Arthur, o Yuri, Kelvin, Valdemir, Messias, enfim, Márcio David. Agradecer de ter trabalhado com vocês e agradecer a atenção de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre o grupo de choro e um abraço a todos e a todas. Bom, a mensagem que eu queria deixar, eu queria agradecer, né, pelo convite, queria registrar aqui que foi muito importante a gente divulgar, né, muito legal esse projeto do podcast, né, a gente está podendo ter espaço para poder relatar nossas experiências e divulgar o que está acontecendo dentro da universidade, né? Democratizar essa divulgação, né? Espalhar para as pessoas, né? E queria deixar o convite para que as pessoas que tiverem interesse, né? Depois podem entrar em contato com a gente ou acessar os canais, né, da universidade, o YouTube, o Instagram, e entrar em contato com a gente de alguma forma para conhecer mais sobre o grupo de choro. Tem vídeos de apresentação da gente, né, no Encontramos, e registrar aqui minha felicidade, né, em poder estar participando desse programa. Muito obrigado a todos. E você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente, mandando dúvidas, sugestões e comentários para os nossos canais de comunicação. O Instagram é @musicastufc e o e-mail é podcastmusica@sobral.ufc.br, que vão estar na descrição desse episódio. Agradecemos à Coordenadoria de Assuntos Estudantis de Sobral pelo apoio com a Bolsa para o projeto. Esse podcast é a realização do curso de música da Universidade Federal do Ceará, campus de Sobral. Participaram e contribuíram com este episódio como convidados Marcelo Matheus, Neo Kleber Ribeiro, roteiro e apresentação Carla Viana, edição Matheus Elildo, trilha sonora Caio Viana e Rodrigo Gadelha, social media Fran Nascimento e coordenação geral Marcelo Matheus.